Panfletos homofóbicos distribuídos na região dos Lagos vão parar na polícia. Estudante de Três Rios é encontrado morto na praia de Copacabana, vítima de afogamento. Mesmo na cadeia, continuam recebendo salários os 3 PMDBistas da Alerj. 29 de novembro, quarta-feira, começa agora o SBT Cidade. Olá, muito boa noite, estamos no ar, seja bem-vindo ao nosso jornal, vamos juntos até esbarrarmos no seu SBT Brasil e aqui agora as principais notícias do interior do Rio. E a gente começa aqui falando dos presos da elite do Rio. Você sabia que Jorge Pisciani, Paulo Melo e Albertassi ainda estão recebendo os salários da Alerj? Pois é, o Conselho de Ética vai decidir se os 3 serão cassados, mas isso pode ficar só para depois do Carnaval. E até lá, meu amigo, eles vão continuar ganhando e quem conta é Fabiano Martinez. Veja. Para que um deputado seja cassado, a questão deve passar primeiro pelo Conselho de Ética da Alerj, que decide se dá ou não prosseguimento ao processo de cassação. É o caso do ex-presidente da Casa, Jorge Pisciani, e dos deputados Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB, presos na Operação Cadeia Velha, acusados de receberem propina para favorecer empresas de ônibus. O problema é que, se depender dos colegas, mesmo presos, eles podem continuar com os mandados e também com os salários. Isso porque 5 dos 7 parlamentares que formam o Conselho de Ética votaram contra a prisão do trio. E o Estatuto da Alerj não prevê cassação em caso de prisão preventiva. Ontem, André Lazzaroni, do mesmo partido dos deputados presos, foi eleito presidente do grupo. Lazzaroni é aquele que saiu em defesa dos colegas durante a votação que soltou os parlamentares e, usando todos os argumentos possíveis, confundiu o nome do dramaturgo alemão Bertold Brecht com o personagem da escolinha do professor Raimundo, Bertoldo Brecht. Como diria Bertoldo Brecht, ai do povo, Brecht, Bertoldo Brecht. Outros 4 integrantes do Conselho de Ética, os deputados Rosenberg Reis e Daniele Guerreiro, do PMDB, Iranildo Campos, do PSD e Chiquinho da Mangueira, do Podemos, também votaram pela soltura de Jorge Pisciani, Paulo Melo e Albertassi. Se eles sustentarem os votos, a cassação dos deputados não deve passar no Conselho de Ética. Na semana que vem, o grupo vai se reunir para debater o processo de quebra de decoro parlamentar, mas a decisão pode demorar. Lazzaroni diz que o documento assinado por 9 parlamentares da oposição tem um vício formal, o que pode dar aos aliados de Pisciani mais 2 semanas para analisar a questão. E mesmo que o processo seja aceito, o pedido de cassação tem até 90 dias para ser votado no plenário da Alerj, o que deve acontecer lá depois do Carnaval. Mais uma vez, o destino dos deputados presos está nas mãos dos colegas. Isso é uma afronta a todos nós brasileiros que acordamos cedo, que trabalhamos, que ralamos para ter o salário no final do mês. Aí vagabundo preso ganhando o salário, por favor, né? Pela manhã, desenhistas da Polícia Civil foram até o Complexo de Bangu para que o ex-governador Antony Garotinho fizesse um retrato falado do homem que teria batido nele dentro da cadeia. Isso lá na cadeia de Benfica. A polícia também está requisitando as imagens completas das câmeras de segurança da galeria onde Garotinho estava. Vamos ver com Daniel Penafirme. Os peritos da Polícia Civil chegaram na cadeia de Benfica pouco antes das 10 da manhã. A gente vê nesse momento os carros da delegacia de Bom Sucesso, a 21ª delegacia, onde esse caso da agressão a Antony Garotinho foi registrado, e os policiais civis entram nesse exato momento aqui na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, justamente para realizar toda essa perícia criminal aí. Os investigadores querem saber se há algum tipo de ligação entre as celas da galeria onde Garotinho estava, já que as câmeras de segurança não registraram imagens de ninguém entrando no local. Também vão ser ouvidos hoje alguns funcionários da cadeia de Benfica.
O Ministério Público do Rio de Janeiro também vai apurar a história da suposta agressão sofrida por Antony Garotinho aqui na cadeia pública de Benfica. O Procurador-Geral do Estado, Eduardo Gucem, encaminhou um ofício ao Coronel Eri Ribeiro, que é secretário de Administração Penitenciária do Estado. E nesse ofício ele pede que sejam entregues ao Ministério Público as imagens das câmeras de vigilância da galeria onde Garotinho estava detido. O pedido, inclusive, especifica que sejam entregues todas as imagens captadas pelas câmeras da galeria no período entre às 10 horas da noite do dia 23 de novembro às 6 horas da manhã do dia 24, período no qual o Garotinho afirma que sofreu a agressão. A Procuradoria afirma ter recebido informações de que houve edição nos vídeos. O laudo do exame realizado no IML atesta as lesões de Garotinho nos dedos de um dos pés e nos joelhos. No entanto, o exame não confirmou se houve mesmo a agressão. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o ex-governador se autolesionou na cela. Ainda durante a manhã, desenhistas da Polícia Civil foram a Bangu para que o ex-governador fizesse um retrato falado do suposto agressor. O diretor da penitenciária de Benfica e 5 agentes da unidade já prestaram depoimento. Todos disseram à polícia que é quase impossível que tenha havido mesmo a agressão. É um garotinho pirracento, né? É muito drama envolvendo, claro, a gente não vai descartar a ideia dele ter sido agredido, claro que não. Vamos esperar as investigações, mas é sempre um drama, né? Impressionante. Vereadores de Itaguaí votam por um projeto de lei que prevê cortes na remuneração dos servidores municipais. Claro, houve protesto por lá e a gente acompanha agora. Os servidores de Itaguaí se reuniram na porta da Câmara de Vereadores antes mesmo da sessão de ontem começar. Houve protesto e muitos acusaram os parlamentares de tentarem impedir a entrada do público no plenário. Um forte esquema de segurança foi montado do lado de fora, mas os manifestantes conseguiram entrar. Na ordem do dia, uma votação que visava derrubar um projeto de lei que pode impactar diretamente na remuneração dos servidores municipais. O projeto de lei proposto pelo Executivo Municipal de Itaguaí quer congelar os salários dos servidores e suspender os valores pagos pelo tempo de serviço, chamado quinquênio, por até 4 anos. Congelamento que afeta também os valores pagos aos servidores por formação acadêmica e progressão. Durante a sessão, teve espaço para aplausos. E muitos protestos também. Eu voto pelo congelamento do salário de vocês! Congela o salário de vocês! Ao final, apenas 5 dos 17 parlamentares votaram pela reprovação da matéria. Com isso, o projeto de lei segue tramitando e vai agora para a Comissão de Finanças. A postura dos parlamentares não agradou em nada os servidores. Claro que a gente entende a revolta desse servidor público, porque no início do ano deram aumento de R$5 mil para secretário ficar lá sem fazer nada. Isso no meio de crise, querendo instaurar aí na cidade calamidade financeira. Isso é uma vergonha, né? Já estamos de volta. Vamos falar desse assunto. A PRF apreendeu na noite de ontem 40 pistolas e milhares de munições na rodovia Presidente Dutra. Quem conta é o Luan Borges. Veja aí. A apreensão foi feita durante uma blitz em Itatiaia, no sul fluminense. O armamento estava escondido no carro de um casal que viajava com os filhos. Todas as armas estavam com numeração raspada. Além disso, também havia dezenas de carregadores e aproximadamente 1.500 munições para fuzis e outras armas de uso restrito. O suspeito confessou que receberia uma quantia em dinheiro para trazer o armamento de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, para a capital fluminense. A ocorrência foi encaminhada à delegacia especializada em armas, munições e explosivos, a Desarme. Material que vinha do sul para abastecer o Rio de Janeiro. Veja só, né? A Dutra sempre ali uma rota de passagem de cargas aí, de armas, munições. E um caso de homofobia chocou a cidade de Arraial do Cabo. Prestem atenção, panfletos com inscrições homofóbicas foram distribuídos na porta do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que fica localizado lá no município. Isso nessa terça-feira. A Bárbara Storck foi até lá com o cinegrafista Alexandre Leite e vai trazer todas as informações desse caso para a gente, que foi parar até na polícia, inclusive. Veja só. Disseminação do ódio. Foi isso que aconteceu em frente a uma instituição pública de Arraial do Cabo. Um grupo que se dizia religioso distribuiu panfletos com passagens bíblicas e com a frase "homossexualismo é possessão demoníaca". A ação provocou revolta entre os estudantes. Os alunos que eram LGBT e os que não eram ficaram ofendidos, os professores ficaram ofendidos. Foi algo muito aleatório,
Porque é normal distribuir panfletos com partes da Bíblia, mas nunca com uma frase de impacto que estava escrita ali, né? Tudo aconteceu pela manhã, na hora da entrada dos alunos, que ficaram indignados com o teor preconceituoso do panfleto. Segundo eles, tentaram argumentar, pediram para os supostos religiosos não fazerem a distribuição aqui na porta do Instituto. Alguns professores também tentaram intervir, mas foram completamente ignorados. Esse tipo de panfleto só incita mais ainda o bullying nas escolas. Eles falaram que iam continuar panfletando, que aquilo ali não era uma ofensa e sim a verdade de Deus. E ao serem confrontados, os homens se mostraram violentos. Quando nossos professores foram pedir para eles mudarem de lugar, eles já começaram a levantar a voz para os nossos professores, levantaram a voz para os alunos, começaram a filmar alunos que são menores de idade, sem pedir permissão para os pais, sem pedir permissão para os alunos. A suspeita é que eles façam parte de um grupo de ex-presidiários que se autodenominam integrantes do Templo Pós-Prisão. Uma espécie de seita presente nas redes sociais que mostra se espalhar pelo país. O slogan seria Bíblia sim, Constituição não. As postagens são muitas, entre elas homofóbicas e racistas. O caso foi parar na delegacia. A gente pretende, depois de abrir a ocorrência, tá entrando com uma ação civil pública e já denunciamos em todos os órgãos de defesa aos LGBTs. Esperamos que eles respondam por injúria e crime mesmo de preconceito e discriminação. Não sei se é para chamar a atenção, o que se passa na cabeça de uma criatura, de uma entidade religiosa, seja ela qual for. Se é que isso veio de uma entidade religiosa realmente, as investigações vão dizer, mas o que se passa na cabeça de uma pessoa perder tempo, gastar papel, né, agredir o meio ambiente. Você é um agressor ao meio ambiente, o senhor está distribuindo aí vocês, seja lá quem for, estão distribuindo panfletos. E aí, meu amigo, como fica o meio ambiente? Suja a rua e com informações absurdas. Por favor, né, arranje o que fazer, vai procurar crescer na vida. Invasão na pista, motoristas que circularam no início desta semana na estrada que liga os municípios de Teresópolis a Petrópolis foram surpreendidos com vários bois, isso mesmo, bois, no meio da rodovia. O flagra já circula aí nas redes sociais, levanta novamente a discussão sobre os riscos de animais, ainda mais, né, desse porte aí nas estradas. É um absurdo, por isso a gente vai subir a serra, vamos a Petrópolis falar com Carlos Miranda. Carlos, boa noite, né? O dono desses animais, ele foi identificado? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Não, segundo a Prefeitura de Petrópolis, o dono dos animais ainda não foi identificado. A situação é bem inusitada. No vídeo é possível ver um congestionamento de bois na rodovia que liga os municípios de Petrópolis e Teresópolis. O vídeo foi postado nas redes sociais no último dia 27. A BR-495 é uma estrada em mão dupla e muito sinuosa e essa situação poderia ter causado um acidente. A Prefeitura de Petrópolis informou que casos como este podem ser denunciados pela população pelo telefone 24 2291 1505. Salutiel. Ok, Carlos, obrigado pelas informações. É de uma irresponsabilidade, o dono desses animais tem que ser punido, né? E a conexão entre o crime da capital e o interior do estado aumenta. A polícia prendeu no Rio Fernando Lemos Gonçalves, de 39 anos, conhecido como Bruxo. Ele é apontado como chefe do tráfico de drogas em Rio das Ostras. Por isso, a gente vai na Baixada Litorânea agora falar com o Lucas Nunes, que tem os detalhes pra gente. Lucas já está aqui na janela, boa noite. Antes do acusado ir para o interior, ele atuava em uma comunidade da capital. Explica aí, Lucas. Sim, Salu, muito boa noite a você, boa noite a todos. Ele era apontado como líder do tráfico na favela da Rocinha, na zona sul da capital fluminense. Ele era chefe de uma facção criminosa e recentemente mudou para outra. Ele foi encontrado pelos policiais da DRFA na Vila do João, no Complexo da Maré, que fica na zona norte do Rio. Os mandados de prisão que existiam contra ele eram por homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo. Ele era apontado aqui em Rio das Ostras como o líder que domina as comunidades daqui da cidade, principalmente as comunidades da Âncora, da Ilha e da Nova Cidade. Salutiel. Ok, obrigado, Lucas, pelas informações. Está aí, né? Bandido não dá certo na capital, vai para o interior buscar emprego, né? E após ter sido adiada a operação de implantação da passarela na comunidade do Contorno, na BR-040 em Petrópolis, a Concer, enfim, disse que hoje conseguiu instalar o equipamento. Acompanhe só.
A passarela foi montada na pista sentido Juiz de Fora, na altura do quilômetro 79, depois que uma cratera de 70 metros de profundidade abriu na região no último dia 7. A passarela já pôde ser usada no fim da tarde de hoje. O equipamento precisou ser instalado para atender principalmente os moradores da localidade, que foram diretamente afetados com o desmoronamento de parte do túnel da nova subida da Serra de Petrópolis. E olha, morreu na noite desta terça-feira o bispo emérito de Nova Friburgo, Dom Rafael Lano Cifuentes, muito conhecido na cidade. Ele tinha 84 anos e, segundo a diocese, enfrentava um longo período de enfermidade. Ele morreu na Tijuca, no Rio de Janeiro. Veja aí. Dom Rafael estava doente e morreu na noite desta terça-feira no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada. Dom Rafael Lano Cifuentes foi um grande escritor e sempre se destacou pela inteligência. Ele foi nomeado bispo de Nova Friburgo pelo Papa João Paulo II em maio de 2004. Em 2010, teve a renúncia do cargo aceita pelo Papa Bento XVI por limite de idade e passou a ser bispo emérito. De origem mexicana, Dom Rafael foi responsável por criar os Encontros Jovem Rio, que acontecia a cada 2 anos, juntamente com a Jornada Mundial da Juventude. O corpo de Dom Rafael foi enterrado na tarde de hoje, no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Tá chegando mais um break, não é isso? Eu volto já com outras notícias. Continue ligado. Voltamos no intervalo e depois de 4 dias de buscas, enfim, o corpo do adolescente José Paulo Carvalho Amorim, de 16 anos, foi encontrado. O estudante de Três Rios foi ao Rio de Janeiro com professores para participar de uma feira de ciência. Mas em um passeio à praia de Copacabana se afogou, por isso a gente vai à redação falar com a Tassiana Ferrante. Tassi, boa noite. O corpo do adolescente já foi levado aí para a cidade de Três Rios? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. A previsão é que o corpo de José Paulo Amorim chegue ainda na noite de hoje à cidade de Três Rios. Já as informações referentes ao sepultamento não foram divulgadas. O corpo do adolescente foi encontrado por equipes de buscas do Corpo de Bombeiros próximo ao local do afogamento. Ele desapareceu na noite do último sábado após mergulhar em uma praia com amigos em Copacabana. Ele tinha ido ao Rio de Janeiro junto com professores e outros colegas para participar de uma feira de ciência e tecnologia. A cidade de Três Rios decretou luta oficial por 3 dias depois da confirmação da morte do rapaz. Salutiel. Ok, Tassi, obrigado pelas informações. Lamentável esse caso, muito lamentável. E agora você vai ver uma simulação na cidade de Petrópolis, feita pelo Corpo de Bombeiros. A ação em uma das principais ruas do centro foi para instruir a população sobre incêndios. Confira só. A operação do Corpo de Bombeiros chamou a atenção de quem passava pelo centro de Petrópolis. Pego de surpresa, mas não sei assim o certo não. Já sabia mais ou menos que acho que seria uma simulação, né? Os bombeiros simularam um incêndio em um prédio da cidade. A simulação acontece no Dia Estadual de Redução de Riscos e Desastres. O prédio escolhido fica bem no centro de Petrópolis. São 13 andares e cerca de 200 moradores. O objetivo é preparar a população para o caso de algum acidente. Logo que foi dado o aviso, os moradores começaram a evacuar o prédio. O trânsito foi fechado e todos foram abrigados em uma base montada pelo Corpo de Bombeiros. O comandante explica que ainda falta informação sobre a forma correta de agir em uma situação como esta. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem num caso desse, por exemplo, de incêndio num prédio? É ficarem nervosas, descerem pelas escadarias correndo, pode se machucar e principalmente não desçam pelos elevadores. Quem participou da ação aprovou. Tem que estar sempre ciente, né? Do que vai fazer quando acontecer realmente um fato desse. É bom porque o prédio tem muito morador idoso e aí foi muito legal saber tudo direitinho que a gente tem que fazer. É sempre bom ter as noções, né, de como se salvar, como proceder nessas horas. E chegou o momento do nosso giro pelas cidades. Vamos saber o que também é notícia dos outros municípios do interior. Pode rodar? Sul e região Costa Verde do estado registram 26 mortes violentas somente em novembro desse ano. Quase uma morte por dia. Os dados são da Polícia Militar. No topo da lista aparece Volta Redonda com 10 homicídios, seguida de Barra Mansa com 9 e Resende com 3. Três Rios e Barra do Piraí aparecem com 2 homicídios cada.
A adolescente de 17 anos é apreendida pela polícia militar com 25 trouxinhas de maconha em Nova Friburgo. A droga estava na casa da menor no distrito de Rio Grandina. Material para indolação também foi apreendido. A suspeita prestou depoimento na 151 DP e foi encaminhada para a Vara da Infância e Juventude. O governo federal anunciou a liberação de R$2 bilhões para o programa de auxílio financeiro aos municípios de todo o país. Desse montante, aproximadamente R$4,5 milhões serão destinados para as cidades que compõem a região dos lagos. Cabo Frio é quem vai receber a maior parte, pouco mais de R$1 milhão. Em seguida, vem Araruama, com mais de 830 mil, e São Pedro da Aldeia, com 730 mil. Completam a lista Búzios, recebendo mais de 390 mil, e Arraial do Cabo, com 342 mil. O dinheiro deve entrar nos caixas dos municípios no início do ano que vem. A Procuradoria de Campos pediu vista do processo para apurar se o casal Anthony e Rosinha Garotinho causou danos ao município. Segundo a Prefeitura, existem indícios de que os ex-governadores participaram de irregularidades na cidade. Também foram citados no processo o ex-secretário da Prefeitura, Suledil Bernardino, e Tiago Godoy. O pedido já foi entregue à 98ª Zona Eleitoral responsável pelo processo. Muito bem, seguimos com essa notícia. A violência está tão grande no estado que até um cachorro foi baleado durante um tiroteio na zona norte do Rio de Janeiro. Ele passou por uma cirurgia e a reportagem é de Caio Alex. Veja só. O cão Bruno permanece internado em uma observação na enfermaria da Açuípa. Ele ainda chora um pouco de dor, mas as atenções estão todas voltadas para o dogão. Esse raio-x mostra como foi a séria lesão que o animal sofreu. Ele foi atendido com a bala alojada e hoje passa bem. O bichinho precisou ter a pata direita amputada nesta terça-feira, depois de ter sido vítima de bala perdida durante um confronto que aconteceu na Barreira do Vasco, na zona norte do Rio, na noite da última segunda-feira. Por conta do tipo de fratura e por conta da lesão extensa na hora da cirurgia, ele teve um sangramento muito intenso, o sangramento estava muito acima, próximo à região do ombro, a gente teve que acabar evoluindo para amputação mesmo. Somente este ano, segundo a Açuípa, 15 cachorros foram atingidos por balas perdidas. Por sorte, os 15 foram salvos. Em média, um cachorro é baleado a cada 22 dias. Depois de recuperado, Bruno vai ser colocado para a adoção. O que ele precisa agora é recuperar, fazer o pós-operatório e de um novo lar. Pobre do animal, perdeu uma pata. Em uma cidade como o Rio de Janeiro, ninguém escapa, nem os animais. E assim a gente encerra o SBT Cidade de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu tenho um abraço para mandar aqui para a Dulcineia, lá do Terra Nova, e também a Romilda e a Cremilda. As três estão ligadas lá em Nova Friburgo. Obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Vem chegando aí o SBT Brasil. Bira, WhatsApp na tela. Tchau e até amanhã.